Olá, turma dos 8º A e 8º B. Vamos aqui com a nossa geografia pura e aplicada. Nossos conhecimentos em geografia. Aqui a gente vai aumentar esses conhecimentos. E o nosso assunto, a gente vai tanto a turma A, 7º A, 8º A, perdão, e o 8º B, a gente vai estar em ritmo igual, mesmo assunto, que é o percurso 7º da unidade 2. Gente, é a unidade 2, percurso 7º. O que é que a gente vai estar aprendendo nesse percurso? Fluxo migratório na América Latina. Olha a pauta da nossa vida, a aula de hoje. Fluxos migratórios na América Fluxos migratórios na América Latina. Bom, então a ideia central da nossa aula, assim, o contexto dela, são os movimentos migratórios. O que são movimentos migratórios? Quer dizer, o ir e vir das pessoas. É quando a pessoa sai de um determinado lugar do seu lugar e vai para outro, e vice-versa. Tá certo? Então, fluxos migratórios. Mas a gente vai especificar qual é a dinâmica desse ir e vir das pessoas, desses movimentos populacionais em uma área geográfica chamada de América Latina. Vou até sublinhar, América Latina. Como é que se dá esses movimentos? Migrar, emigrar, movimento sazonal. Como é que acontece isso, mas na América Latina? Pois bem, o que é necessário? Primeiro que a gente identifique e tenha como entendimento o que é essa área, o que quer dizer América Latina. Vocês, estudantes de geografia, é comum, todos nós, ao longo da nossa vida escolar, nas séries anteriores, a gente já tem uma ideia, né, da divisão da América, em América do Norte, América Central, América do Sul. Essa divisão clássica é a divisão do ponto de vista físico, do ponto de vista da extensão das terras emersas da América, que por ser grande de norte a sul, ou melhor, bastante extensa de norte a sul, a América é dividida melhor dizendo, regionalizada, com suas características inerentes de cada região, América do Norte, América Central e América do Sul. Ok? Só que tem uma outra divisão dessa América, tem uma outra regionalização da mesma América, mas não do ponto de vista físico, e sim do ponto de vista linguístico. Opa, atentai bem, linguístico, professor, o que é isso? É as línguas faladas. Pois vamos bem, o que é regionalizar a América do ponto de vista linguístico. A gente vai para o período colonial, a gente vai fazer uma viagem para o século XV e século XVI, que aí a gente vai entender o que quer dizer América Latina e o que quer dizer América Anglo-Saxônica. Aí você aí do outro lado da tela, meu estudante, poxa, professor, outro nome estranho, América Anglo-Saxônica? Pois é, a regionalização da América, do ponto de vista das línguas faladas, indo buscar as línguas mães no período colonial, século XV, século XVI, é que a América está regionalizada vamos para o quadro, América Latina e América Anglo-Saxônica. Tá certo? Então, a viagem que a gente faz ao tempo, para compreender como é que é essa regionalização, é dizer que a partir do final do século XV, no início do século XVI, alguns povos lá da Europa saíram da Europa, enfrentaram o oceano e descobriram terras até então desconhecidas por eles, mas obviamente habitadas por nativos. Mas esses povos encontraram essas terras desconhecidas por eles próprios, e praticaram o que a história chama de colonialismo. Como é que se deu esse colonialismo?
Eles chegavam, dominavam a área até então desconhecida, dominavam, delimitavam o território e faziam a imposição cultural. O que é a imposição cultural? O primeiro ponto é, de certa forma, obrigar os nativos a falar a mesma língua deles, para ter comunicação, obrigar a trabalhar de forma escrava, vamos dizer nesse sentido, para ter comunicação. Eu falo, tu entendes. Então, a América regionalizada do ponto de vista linguístico dá em duas, América Latina e América Anglo-Saxônica. O que é a América Latina? Vamos lá. Eu falei que tem a ver com a vinda desses europeus para essas áreas da América, praticar o colonialismo. Então, o que foi a língua-mãe desses países? Diz o seguinte, vamos lá. Quem veio para cá, para o Brasil? Território brasileiro, século XV. Bora lá, não foram os portugueses? Você que está do outro lado aí da tela. Então, os portugueses vieram para cá, impuseram a sua cultura. O português, como a língua oficial nossa, a língua mãe português. Então, veja bem. América Latina, todos os países de língua neolatina. Quem são eles? Espanhóis, portugueses, franceses, entre outros também. Que tem o latim como a língua mãe. Ok? E a América Anglo-Saxônica são os países que têm como língua mãe o inglês. O inglês. Então, na prática, funciona assim. De todos os países que compõem a América como um todo, só 2 países receberam ou, de fato, são ou correspondem à América Anglo-Saxônica. Quais são eles? Estados Unidos e Canadá. Porque lá no período colonial, quem veio, os europeus que foram para essas terras, que mais tarde passariam a ser chamadas de Estados Unidos da América e Canadá, foram os ingleses. Ok? Foram os ingleses e franceses também, melhor dizendo, parte do Canadá. Porque os Estados Unidos, os ingleses, mas a França, parte foi franceses, parte foram ingleses. Tanto é que na França, a língua oficial são 2, o inglês e o francês. Ok? Na província de Quebec, que é bem próxima aos limites americanos, fala-se, e é Canadá, fala-se o francês. Ok? Então vamos lá. E tirando todos os países da América, só esses 2 correspondem à América Anglo-Saxônica. E todos os outros ou foram colonizados por espanhóis, ou foram por portugueses, e unicamente só o Brasil, Portugal, ou foram por holandeses, e a grande maioria por espanhóis, todos de língua neolatina, que vem de origem língua-mãe o latim. Ah, professor, o que quer dizer com isso? Todos somos latino-americanos. Então, essa é a divisão clássica ou regionalização clássica da América do ponto de vista linguístico. Aí agora sim, a gente vai para o contexto nosso, depois que a gente entende o que significa América Latina, todos os países de origem neolatina, ou seja, exceto Estados Unidos e Canadá, todos os outros países da América são latino-americanos. Agora a gente vai para o nosso contexto da aula mesmo, no momento, que é falar dos fluxos migratórios. O movimento populacional, o ir e vir das pessoas de um lugar para outro, mas na mesma área geográfica. Ei, professor, qual é essa área geográfica? A América Latina. Como é que acontece esses fluxos? Ok? Gente, na página do teu livro didático 67, na página 67, você tem um mapa, vou até fazer bem aqui uma explanação direitinho do mapa. Está na página 67 e 67, você tem todo um mapa, onde tem até um zoom aqui da América Central, mas enfim, este mapa aqui, só você olhar o título dele, Línguas Oficiais Impostas pelos Colonizadores Europeus. Aqui você passa a ter uma noção através das imagens, que enriquece a aprendizagem, o mapa. Olha, veja bem, toda a América do Norte, Central e do Sul,
Quando eu tiro só o de cima, Estados Unidos e Canadá, todos os demais são latino-americanos. Do México até a ponta do Chile, né? Somos latino-americanos. Porque todos esses países na atualidade, eles lá no passado, século XV, século XVI, foram colonizados por espanhóis ou portugueses ou holandeses. Mas a grande maioria espanhóis. Você vai para a legenda. Olha, a de cor laranja, olha aqui, que a grande maior parte dos países são de cor laranja. E de cor laranja é o quê? Colonizados por espanhóis. Os nossos vizinhos, quase todos aqui. Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela. Veja bem, próximo aqui no extremo norte do Brasil, de cor lilás, um roxozinho aqui, ó, Portugal. Na América só teve o Brasil, Portugal. Tem um verdezinho no extremo norte da região norte do Brasil. Esse verde foi colonizado pelos franceses. É a Guiana Francesa. E tem também um com uma de cor vermelho pequeno, próximo à Guiana Francesa, no extremo norte da região norte do Brasil. Quem é? Suriname. Tá certo? E você vê o verde aqui cana, é o quem? É os ingleses. Foram os ingleses que vieram para cá. E veio o Canadá de verde, um verde mais forte, tracejado, que foram os franceses. Mas ambos são de origem anglo-saxônico, porque os colonizadores foram ingleses. E assim, pessoal, a gente encerra a nossa videoaula. Na próxima a gente continua. Mas assim, para falarmos dos movimentos migratórios, deslocamentos internos na América Latina, o ir e vir das pessoas, causas da invasão da migração latino-americana e etc. Na próxima videoaula a gente continua. Forte abraço. Vamos estudar, e tirar